Tribunal de Contas do Estado propõe a aprovação das contas do governo Rui Costa. Câmara dos Deputados, plenário aprova protocolo para atender vítimas de assédio em boates. Adormecida, desacordada, estuprada. É para que estas situações não aconteçam. Ecoterapia, projeto da SSP em parceria com a associação, beneficia crianças e adolescentes com necessidades especiais. E ainda as notícias que foram destaques na política hoje, na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Alba Agora desta quarta-feira, 2 de agosto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você já sabe, pelos próximos 15 minutos, você vai acompanhar aqui comigo, Miriam Neri, o dia a dia da política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e em todo o Brasil. Lembrando que ampliamos o nosso sinal digital, além dos 13 municípios da região metropolitana de Salvador, no canal 12.2, estamos em mais de 98 municípios baianos, através do canal 9.2 e em Barreiras, no oeste do estado, pelo canal 40.2. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a programação da TV Alba no Facebook, no Instagram e em tempo real pelo youtube.com/TV Alba. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, uma sugestão ou uma crítica, seja ela positiva ou negativa, anota aí o nosso WhatsApp, 719-9602-5318. O Tribunal de Contas do Estado realizou na tarde desta terça-feira o julgamento das contas do governo do Estado da Bahia referente ao exercício do ano de 2022, o último período do governador Rui Costa à frente da administração estadual. O parecer dado pelo TCE propõe a aprovação das contas. Confira mais detalhes na matéria de Samile Fonseca. As contas do governo do estado referente ao exercício de 2022, o último período de gestão do então governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, foram aprovadas com 4 ressalvas, 43 recomendações e 8 alertas, além da apresentação de um plano de ação num prazo de 120 dias para a correção das fragilidades apontadas pela auditoria. O relator do processo de apreciação das contas foi o conselheiro Gildásio Penedo Filho. Esse trabalho é feito de forma terá finalizado agora com o julgamento. Após esse compromisso, ele é encaminhado à Assembleia. Nós aqui emitimos um parecer eminentemente técnico, recheado de informações, de estudos qualificados que espero servirão de insumo necessário para que os parlamentares que farão o julgamento político dessas contas possam se valer dessas informações para criar o melhor convencimento e assim finalizar o processo de julgamento. O presidente do TCE, conselheiro Marcos Presídio, explicou a análise do processo de apreciação das contas e ressaltou o discurso de defesa do conselheiro relator Gildásio Penedo e salientou que as ressalvas são para a melhoria da gestão do Estado. Não há como ser diferente num estado com a dimensão territorial que tem, com a desigualdade social que tem, um gestor, seja ele quem for, passar com a aprovação plena as contas. É um estado realmente que requer atenção, certo? E foram 71 bilhões, se eu não me engano, que ele nos trouxe. Ora, vamos administrar 71 bilhões. E no sentido das ressalvas, eu quero deixar claro, no sentido da melhoria do gasto, para que o Estado ouça, leia, trate as ressalvas, as recomendações e alertas para que melhore a gestão pública. Entre as ressalvas, recomendações e alertas realizados aqui pelo TCE Bahia, está em ênfase a manutenção de contas bancárias, a ponte rodoviária que liga Salvador à ilha de Taparica e o contrato VLT. Após toda essa análise realizada aqui no TCE, tudo será encaminhado para a Assembleia Legislativa da Bahia, onde será realizado um julgamento final. A proposta de indicação pela aprovação apresentada pelo relator foi vencedora por maioria de votos, apenas com o posicionamento contrário do conselheiro Pedro Henrique Lino.
Os conselheiros Antônio Honorato e Carolina Matos aprovaram o voto do relator, com divergências apenas em relação à imposição de ressalvas. Enquanto os conselheiros Inaldo da Paixão Santos Araújo e João Evilásio Bonfim foram a favor da aprovação com recomendações. O meu voto foi pela aprovação, com algumas ressalvas, e tirei algumas depois do brilhante defesa da procuradora, doutora Bárbara. Agora, dos demais eu não sei, cada um tem o seu voto e eu respeito de todos. A Procuradora-Geral do Estado, Bárbara Camardelli, usou da palavra para fazer a defesa de alguns dos posicionamentos e ações do governo apontados como irregularidades. Muitas vezes, como há uma dissociação da realidade efetiva da gestão, existe um processo, existe um levantamento, existe uma auditoria. Então, é sempre algo posterior ao que está feito. Nós precisamos trazer esses esclarecimentos para que o julgamento aconteça com a perspectiva das circunstâncias em que aquele governo ocorreu. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta que cria um protocolo para atender vítimas de assédio em boates. A intenção é prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em ambientes onde haja venda de bebidas alcoólicas. O plenário também aprovou urgência de tramitação para outras 6 propostas. Vamos ver na matéria da nossa parceira TV Câmara. Na retomada dos trabalhos legislativos após o recesso, a Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria o chamado Protocolo Não é Não, para prevenir o constrangimento e a violência contra as mulheres em ambientes como boates e casas noturnas. Ficaram de fora das regras previstas na proposta eventos realizados em locais de natureza religiosa. A matéria, de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, agora segue para o Senado. Nós estamos tentando criar aqui um ambiente seguro, nos valendo também da força e da participação, e em conjunto com os setores que são da iniciativa privada, mas reconhecendo, e por estes setores, já verificando o reconhecimento de que não há como ser um protocolo facultativo, porque não é facultativo estar diante da violência e não agir. Ontem, mais uma vez, nós ficamos chocados com uma cena de uma menina colocada na porta da casa, retirada da porta da casa, adormecida, desacordada, estuprada. É para que estas situações não aconteçam. Que a gente possa criar uma cultura de proteção à mulher. É isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Por isso que eu aceitei de ser relatora desse projeto. Primeiro porque sou do setor de evento, fui relatora do PERSE. Mas, acima de tudo, Maria do Rosário, eu sou mulher. E, como mulher, nós precisamos sim. E veja, sou proprietária de uma casa de shows. Mas, acima de tudo, é criarmos mecanismos de protegermos aquelas mulheres que, infelizmente, ficam muito vulneráveis e que precisam desse olhar atento. A maioria das mulheres hoje tem um entendimento de que o lazer, para nós, é importante em um momento difícil. E nós queremos, sim, frequentar esses ambientes, mas frequentar esses ambientes de maneira segura, de uma maneira em que o nosso corpo, que é o nosso maior templo, seja respeitado. A segurança pública apontou que 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio ano passado. Nós não podemos naturalizar, porque está presente em casa, no trabalho, mas também nos ambientes de entretenimento. Infelizmente, o bar, o boteco, o show, a boate, ainda não é um ambiente seguro para as mulheres. O plenário também aprovou a tramitação em regime de urgência para 6 projetos que devem entrar na pauta de votações em breve. Entre eles, o que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, o que impede contingenciamento do orçamento do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, o que tipifica a prática de zoofilia como crime de maus-tratos e o que permite a movimentação de recursos da conta vinculada do trabalhador no FGTS para outras finalidades, como em situações de violência doméstica ou para mulheres monoparentais. Esse projeto, ele tem o seu mérito, não tenha dúvida sobre isso. Mas nós precisamos encontrar a forma de ajudar as mulheres
por outros caminhos. O Fundo de Garantia é uma poupança do trabalhador para uma situação de desemprego, para um investimento na moradia própria, para uma série de questões que já estão bem determinadas. Se nós ampliarmos o leque de possibilidades de retirada, nós vamos esvaziar o fundo. O Fundo de Garantia é propriedade do trabalhador. Então, se isso está permitindo o uso do Fundo de Garantia, principalmente para pessoas com vulnerabilidade, com pessoas que precisam, mulheres monoparentais, a gente, lógico que tem que permitir, o dinheiro é dela. Eu só estou achando muito estranho partidos que dizem defender os mais pobres votarem contra essa urgência. Isso realmente é uma coisa que incomoda. Outro projeto que teve a urgência aprovada nesta terça foi o que proíbe as instituições financeiras de contratar empréstimos que não tenham sido autorizados pelo beneficiário. Esse projeto de lei visa pôr fim ao golpe do consignado, responsabilizando os bancos e impedindo que os bancos e as financeiras façam a cobrança indevida do aposentado e do pensionista. O que a gente não pode é punir os bancos, porque o mercado financeiro, ele funciona assim, é matemática. No momento que o banco é punido, ele passa essa punição para o próximo aposentado. Logo, os juros do consignado tendem a aumentar com isso. Agora vamos conferir o comentário de hoje da jornalista Fernanda Dourado, que dessa vez vai falar de como está a articulação do PT na Bahia e em Salvador. Ela ouviu o presidente estadual do PT, Éden Valadares, que comentou as especulações em torno da base governista para disputar a prefeitura da capital baiana em 2024. Olá, eu sou Fernanda Dourado, sou jornalista política e hoje eu vou falar a respeito do Partido dos Trabalhadores, que tem mais de 2 milhões de filiados aqui no Brasil. Lembrando que na Bahia o Partido dos Trabalhadores tem uma força gigantesca. Uma prova disso, da hegemonia do Partido dos Trabalhadores aqui no estado baiano, é que já elegeu o 5º governador de forma consecutiva, o governador Jerônimo. Ontem eu entrevistei Éden, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia, e questionei ele a respeito da candidatura do PT à Prefeitura Municipal de Salvador. Questionei a Éden a respeito do nome dele, que é o presidente do PT, está sendo ventilado aí em toda a imprensa e nos bastidores como um possível candidato do partido à Prefeitura de Salvador. Éden me disse que o nome dele deve estar sendo ventilado pelo reconhecimento que tem o partido aqui no estado e pelo tamanho do partido. Segundo Éden, o partido está enraizado em todo o estado baiano. A afirmação de Éden tem razão. Fazendo um breve levantamento, a gente percebe que o presidente Lula, que foi eleito agora em 2022, pela terceira vez como presidente do país, teve uma votação expressiva aqui na Bahia, 72%. Dos 417 municípios baianos, Lula só perdeu apenas em 2 municípios, em Buerarema, extremo sul da Bahia, e em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Quando Éden fala a respeito da força do PT, a gente questiona também a força política do PT aqui em Salvador. Por quê? O PT elegeu por 5 vezes consecutivo o governador da Bahia, mas nunca elegeu um prefeito da capital baiana. Desde a época da redemocratização do país, o PT lança candidatos. Lançou em 1985 até 2022. Apenas 2 anos o PT não lançou o candidato, que foi em 2016 e em 1992. Em 1992, Lídice da Mata foi eleita prefeita de Salvador e em 2016 o PT não teve êxito, quer dizer, colocou a vice na chapa de Alice Portugal, mas que não se elegeu. Mas e agora, o PT lançará ou não candidato? Quando eu questionei a Éden a respeito disso, ele me falou o seguinte: Fernanda, o PT tem quadro, tem legitimidade e tem voto
para lançar candidato em Salvador. Ele ainda citou 2 nomes, o deputado estadual Robson de Almeida e também a vereadora Marighella. Mas ainda não tem nada definido se o PT lançará ou não candidato. Éden me disse o seguinte: Fernanda, o PT gostaria sim, seria uma honra de encabeçar a cabeça de chapa da Prefeitura de Salvador, mas ele deixou algo subentendido que caso a pesquisa garanta que os outros aliados estejam mais fortes, poderá sim o PT, poderá sim apoiar os aliados. Eu gostaria que a produção colocasse aqui na tela que eu vou citar o que Éden falou comigo pelo aplicativo de mensagem. Ele disse: mas a candidatura do PT não é um fim em si mesmo, não é algo decidido sozinho, unilateralmente. Insisto, a candidatura própria do PT só existe se for para ajudar o grupo político e, principalmente, o governador Jerônimo Rodrigues. Se outro aliado estiver em melhores condições ou se o entendimento do Conselho Político for de apoiar outro partido, que ele citou aqui o nome do partido, ele diz que zero problema, que o PT apoiará, sim. Uma coisa certa, eu sempre digo, política não é matemática, são muitos diálogos, muitas conversas, muitos acordos. O que se discute hoje pode não acontecer amanhã, então tudo está incerto. Mas, como eu disse no último comentário, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, quer uma base unida. Agora vamos conferir os principais destaques do site da Assembleia Legislativa da Bahia. Olha só, o deputado Hassan pede unidade de oncologia no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Realmente estava precisando. Deputado Ângelo Coronel Filho se congratula com o povo de Prado. E ainda, o deputado Matheus Ferreira também relembra a história do município de Prado. Essas e outras informações sobre os 63 parlamentares e as ações aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, você acompanha diariamente no al.ba.gov.br. E olha só, uma parceria firmada entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Segurança Pública e a Associação Baiana de Ecoterapia, oferece um método terapêutico para crianças e adolescentes com necessidades especiais. Ao todo, são 132 pacientes com diagnósticos diferentes atendidos por semana. Entre eles, paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, entre outros. A ecoterapia é utilizada por cavalos como instrumento de reabilitação física, mental e social. A terapia é realizada no Parque de Exposições, aqui em Salvador, e em mais 17 municípios baianos. A associação conta com o apoio institucional da Polícia Militar da Bahia, que cede os cavalos e a estrutura do Esquadrão de Polícia montada para o tratamento. A quarta-feira foi de tempo fechado e pancadas de chuva durante todo o dia aqui em Salvador. Vamos ver como fica o tempo para esta quinta-feira na capital baiana e também no interior do estado. Vamos conferir. A quinta-feira em Salvador será de sol, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que será também de muitas nuvens. A noite será de chuva a qualquer hora. A temperatura na capital baiana pode alcançar a máxima de 29 e a mínima de 23 graus. Em Ibirapitanga, que faz aniversário nesta quinta-feira, terá sol com aumento de nuvens durante a manhã. Já à tarde, pancadas de chuva e muita instabilidade a qualquer hora. E à noite, o tempo fica aberto. A temperatura pode variar entre 19 e 28 graus. A quinta-feira em Barreira será de sol com algumas nuvens. Não chove durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros na cidade vão variar entre 18 e 32 graus. Chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje aqui na Bahia e no Brasil. Entre os destaques está o anúncio feito pelo governador Jerônimo Rodrigues sobre a entrega de novos leitos no antigo Hospital Espanhol. Vamos conferir.
prefeito de Salvador, Bruno Reis, foi questionado nesta quarta-feira sobre o IPTU comercial na cidade. O autor da pergunta foi o presidente da Câmara Municipal da capital baiana, Carlos Muniz, que afirmou que o IPTU em Salvador é o mais caro do país. Em resposta, Bruno Reis disse que, abre aspas, a alíquota é a mesma para todo o Brasil, 1% do valor venal do imóvel. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nesta quarta-feira 246 novos leitos no antigo Hospital Espanhol para usuários do SUS. A estrutura vai acolher pacientes clínicos, adultos e pediátricos. Todos os pacientes atendidos serão regulados pela Central Estadual. A unidade contará com mais de 900 profissionais e será gerida pela Fundação FabaMed. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira o veto ao projeto de lei que tirava o poder da Receita Federal. Com a medida, deixa de existir a Nota Fiscal Brasil Eletrônica, que unificava os documentos e registros fiscais de todas as empresas no país. Também está impedida a participação de representantes da sociedade civil no Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. A Polícia Federal fez buscas no gabinete da deputada Carla Zambelli na manhã desta quarta-feira. Durante a operação, Walter Delgatti, conhecido como o hacker da Vaza Jato, foi preso. Ele e Zambelli são suspeitos de atuarem contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que resultou na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inclusão de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. O Alba Agora termina aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alba no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET em Salvador e região metropolitana e no canal aberto digital 40.2 em Barreiras. Acompanhe também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com/TV Alba. Uma ótima noite para você e até amanhã.